coreografias na hora de uma incorporação, que o guia daquele médium ele é mais forte. Isso é uma ignorância, né? As pessoas que dizem isso são ignorantes no sentido de ignorar a maneira como se processa a mediunidade. Assim sendo, alegam que o centro espírita ele é fraco para determinados tipos de trabalho, que existem casos que só serão resolvidos na Umbanda. É o que eu falo, isso demonstra a falta de conhecimento do mundo espiritual, a maneira como a espiritualidade se manifesta, né? Novamente eu repito, os objetivos são os mesmos de ambas as escolas, os caminhos é que são diferentes, a metodologia é diferente. Nós temos o espiritismo, um trabalho mediúnico bem organizado dentro de um centro espírita, ele tem a sua maneira de intervir com as entidades mais endurecidas. Só que essa maneira ela é diferente da contenção que existe dentro dos trabalhos de Umbanda. Então isso não significa que um é mais forte, um é mais fraco. Isso significa que um usa uma metodologia A e o outro usa a metodologia B. O nosso interesse não é em só expulsar a entidade, o nosso interesse não é só em retirar a entidade obsessora de uma pessoa, mas o interesse é que tanto obsessor quanto obsediado possam se ajustar de uma forma fraterna e possam se unir para o bem. Agora, caso isso não seja possível, é óbvio que a entidade pode ser afastada sim. Isso vai depender muito das próprias condições do obsediado. Porque se o obsediado não melhora a sua conduta, de que adianta retirar o obsessor dele? Então, os métodos são diferentes. Um trabalho de desobsessão dentro de um centro espírita, muitas vezes ele é mais lento, no sentido de, através de uma pedagogia, de uma didática, de uma dinâmica diferente, ele envolver o obsediado, instruí-lo, educá-lo para que ele mude o seu comportamento, para que ele não continue sendo a mesma pessoa de antes, trazendo os mesmos vícios, os mesmos defeitos, porque é o que está vinculando ele a essa entidade obsessora. Então não é só o ato de afastar. Se não promover uma transformação no ser humano, não vai resolver afastar a entidade. Então, dentro desse ponto de vista, a doutrina espírita ela é completa porque ela trabalha o conjunto. Ela não trabalha somente uma parte da situação. Ela vai amparar tanto um quanto o outro. Mas o objetivo é envolver o obsediado para que ele mude o seu comportamento e o obsessor para que ele se transforme, e existem diversas formas de fazê-lo se transformar. Caso isso não seja possível de imediatamente, se houver autorização do plano espiritual, a entidade ela é retirada, ela é isolada para que não interfira mais na vida da pessoa. Agora, se não houver esse compromisso da própria pessoa em mudar a sua conduta, não vai adiantar nada. Ela pode ir em quantos centros de Umbanda ela quiser, a entidade vai ser retirada, mas se não voltar àquela, voltará a outra. Então vamos lá, a doutrina espírita ela é uma escola diferente, regida por uma codificação e uma ordem postular com características mais completas para um desenvolvimento do homem como um todo. Nós visamos o quê? Tratar a pessoa de uma forma completa, não só retirando uma energia que seja negativa, que esteja prejudicando, não só afastando uma obsessão, mas, em primeiro lugar, promover uma grande transformação na pessoa para que a vida dela seja melhor, para que ela possa conquistar as condições de autodefesa, não ficar dependendo a vida inteira da espiritualidade, e sim ela mesma, através de uma transformação moral, ela vai se imunizando contra todas as dificuldades, todas as investidas de um plano inferior, de espíritos inferiores que possam atuar na vida dela. Vamos reforçar algumas coisas. O candomblé ele é uma dança das nações banto, né, de origem africana, e não tem nenhuma conotação religiosa. E o significado da palavra candomblé é dança de preto, ou seja, na verdade o termo correto é candombé. É que talvez pelo contato dessa manifestação com a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, essa região assim propriamente dita, essa palavra sofreu uma transformação para o castelhano, né? Então virou candomblé. Então se nós vermos aqui, olha, o candomblé para os escravos no Brasil significava o quê? Uma ligação afetiva e mágica com o seu mundo de origem, ou seja, o continente africano. A própria cultura africana, quando ela chegou no Brasil, isso é uma coisa que nós não podemos esquecer, ela não era pura, ela já tinha toda uma mistura da cultura árabe e muçulmana. Então o candomblé, ele é uma religião étnica
de preservação do patrimônio cultural dos antigos escravos africanos e seus descendentes. No Brasil, nós vamos encontrar vários tipos de candomblés. Como eles seguem a orientação dos seus chefes de terreiro, ou no caso do candomblé, o babalorixá ou a ialorixá, e cada babalorixá ou ialorixá, ela está ligada a um tipo de manifestação do candomblé de uma região diferente da África. Então, o candomblé no Brasil, ele é diferente em diversas regiões. Por quê? Porque ele é a manifestação de diversas culturas da África. Nós montamos um quadro aí para a gente ter uma noção mais ou menos de como que a gente pode relacionar as várias manifestações do africanismo no Brasil. No Pará, Babassuê. No Rio Grande do Sul, Batuque. Candomblé em todos os estados do nosso país, né, da nossa federação. Encantaria é a manifestação do africanismo no Piauí e no Maranhão. Macumba no Rio de Janeiro. Tambor de mina também no Maranhão. Catimbó está relacionado à pagelança, que é muito comum no Nordeste do Brasil. Uma coisa interessante de nós sabermos é o seguinte, é a questão da palavra macumba, né? Macumba, segundo alguns historiadores e pesquisadores, ela pode ter 2 ou 3 significações. Mas uma delas é que macumba é um instrumento de percussão. E não tem nada a ver com o que as pessoas falam, olha, eu vou fazer macumba. Fazer macumba significou, e tem significado para muitos, fazer o mal a alguém, né? Fazer uma encomenda, uma oferenda numa encruzilhada e fazer o mal a alguém. Isso não tem nada a ver com macumba, tá, gente? Macumba era um instrumento de percussão, essa é uma das definições. E no Rio de Janeiro, quando você fala que vai para um terreiro, você fala, estou indo para macumba. Isso é muito comum no Rio de Janeiro. Se nós olharmos esse quadro aqui, nós vamos ver, olha, nós temos a Umbanda como um sincretismo religioso, que é a mistura do quê? Do que veio da África, né, do africanismo, que já veio misturado com a cultura árabe, a cultura muçulmana. Aqui no Brasil ela incorporou muita coisa do catolicismo, da pagelança, né, a cultura dos índios, e logo depois, logo em seguida, a Umbanda acabou incorporando o quê? Coisas do espírito, postulados, técnicas que são usadas dentro da doutrina espírita, a Umbanda acabou assimilando isso. Por isso que nós falamos que a Umbanda é um sincretismo religioso, ela é uma colcha de retalhos, ela é uma religião universalista que atende a todo tipo de pessoas, com todos os tipos de credo. É muito comum encontrarmos católicos dentro de centro de Umbanda. E isso é uma coisa muito comum, por causa dessa similaridade com a ritualística, com os santos, com as velas. É como se o católico se sentisse dentro do seu próprio território, vamos dizer assim. Para nós finalizarmos, 2 coisas que eu quero falar. Uma é a questão dos guias, dos espíritos que se manifestam dentro da Umbanda. Nós vamos encontrar os caboclos, né, que são os índios que povoaram aqui o nosso Brasil, que estiveram presentes no nosso Brasil, principalmente no período da colonização portuguesa. Nós temos os baianos, que são os povos do Nordeste, especificamente os povos da Bahia, os marinheiros, os boiadeiros, que são os pastores, né, são aqueles espíritos que tomavam conta de gado. Existe a figura do preto velho. Para muitos centros de Umbanda, terreiros de Umbanda, ele é a figura que transmite a humildade. Uma coisa é interessante nós entendermos que é o seguinte, muitos desses espíritos que se manifestam em terreiros de Umbanda como pretos velhos, essa foi uma encarnação que eles tiveram como preto velho, porque na maioria das vezes eles foram médicos, foram juízes, foram militares em encarnações anteriores e por uma questão de orgulho, de casta, por uma questão de prepotência, eles acabaram comprometendo a encarnação. E aí reencarnaram na condição de escravos humildes para justamente compreender o que significa humildade, ou seja, o que significa a pessoa precisar passar por aquilo que eles fizeram outras pessoas passarem. Então eles acabam assumindo uma postura de preto velho, por quê? Porque foi a encarnação que deu a eles a regeneração. Eles acabam atuando dentro do centro de Umbanda como o espírito que faz o diferencial, aquele que sabe orientar moralmente as pessoas. Então, na verdade, assim, não se trata sempre de pessoas humildes que estão ali na condição de escravos mesmo, ignorantes, tá? Na maioria das vezes aquilo é uma vestimenta. Agora, nós não podemos descartar também que muitos escravos negros que desencarnaram no Brasil, eles acabaram criando um ódio muito grande pelo Brasil e se manifestam em muitos lugares, assim como pretos velhos, bondosos, mas não são.
eles acabam estimulando a discórdia e a desunião. O preto velho não faz isso. Aquele espírito bom, ele está sempre transmitindo os bons conselhos e orientando as pessoas para o bem. A questão do Exu na Umbanda é uma coisa muito curiosa, porque o Exu, ele nada mais é do que aquele espírito que quando esteve encarnado, eles eram bandidos, eles eram criminosos, eram assassinos. E que quando doutrinados no mundo espiritual, eles agem pelo bem. Porque eles também precisam do processo evolutivo, eles também vão caminhar nesse processo de evolução. Então eles são muito utilizados dentro da Umbanda para desmanche de trabalhos de magia, para questão de socorros nos planos inferiores. Por quê? Porque são espíritos acostumados, eles são muito terra. Então, através do bem, eles acabam se regenerando. Agora, toda vez que um espírito desse não é doutrinado, ele pode agir conforme a pessoa pagar, vamos dizer assim, a oferenda. Aí ele age tanto para o bem quanto para o mal. Isso demonstra que ele é uma entidade que não evoluiu ainda e que precisa ser doutrinada. Aquela figura mitológica que nós encontramos do ser, do Exu como um ser demoníaco, diabólico, aquelas estátuas que a gente encontra muito nessas casas que vendem artigos religiosos, de seres com chifre, com rabo, aquilo não demonstra o Exu, tá, gente? Aquilo é ranço que nós trazemos da nossa cultura judaico-cristã, da figura mitológica do diabo, associar espíritos inferiores à figura mitológica do diabo. Isso deveria ser abolido até desses lugares, porque é uma forma errônea de demonstrar. Aquilo demonstra o quê? Uma inferioridade muito grande, mas aqueles espíritos não são aquilo. E a questão da pombagira dentro do centro de Umbanda, ela é o Exu feminino. Ela foi a prostituta, ela foi a mulher de vida irregular, né? Então ela conhece também o submundo e ela acaba auxiliando quando doutrinada dentro de um centro de Umbanda. Esses espíritos podem se manifestar dentro do centro espírita? Sim. Só que no centro espírita eles não vão beber, não vão fumar e não vão se utilizar dos seus trejeitos. Por quê? Não de forma ostensiva como eles o fazem na Umbanda. Porque a mediunidade dentro do centro espírita, ela é conduzida de forma diferente. Nós somos educados na mediunidade para não permitir que o fenômeno extrapole, ele seja tão fenomênico, barulhento, cheio de estertores. Ele ocorre de uma forma equilibrada, educada. O bom médium vai transmitir o recado, vai passar o que precisa passar, mas ele contém a entidade. Então essas entidades podem trabalhar dentro de um centro espírita, sim, mas dentro do centro espírita ela tem toda uma ordem, uma organização. Então, na maioria das vezes o fazem, sim. Tá? Na maioria das vezes o fazem. O que acontece é que por uma ignorância nossa, nós achamos que essas entidades só se manifestam em centro de Umbanda. Isso não é verdade. Um outro detalhe para encerrarmos esse bate-papo de hoje é a questão das pessoas que querem deixar o centro de Umbanda para ir para o espiritismo ou para outra religião. Uns dizem assim, eu não posso sair porque senão meu guia diz que vai me dar uma surra. Então ele não é seu guia, porque os nossos mentores espirituais nos acompanham aonde nós vamos. O mais importante para nós não é a questão da religião, é a questão do compromisso ético e moral, da transformação interior, e não da religião em si. Então, se o espírito ameaçou o médium, dizendo que se ele sair ele apanha, é porque não se trata de um mentor espiritual, e sim de um obsessor, de um espírito que estava escravizando esse médium. Aí cabe toda uma ação, até do lugar aonde ele vai passar a atuar, para poder justamente passar por esse processo de desobsessão, ok? Eu espero ter colaborado e até uma próxima oportunidade.